Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tudo bem, pessoal? Glória a Deus, consegui entrar, né? Bom dia. Bom dia para quem tá chegando. Vou aguardar um pouquinho, né? Porque não consegui entrar hoje na opção da live 7 horas, mas graças a Deus atualizou aqui, eu consegui entrar, né? Pra gente dar continuidade à nossa live declarando a palavra de Deus, né? E hoje o nosso tema é Lídia, generosidade e influência. Amém? Hoje a gente vai falar sobre Lídia, generosidade e influência. Para você que está vendo hoje a primeira vez o vídeo da live declarando a palavra de Deus, essa live ela é inspirada no nosso devocional Mulheres Multiplicadoras, né, onde nós temos ali 90 dias aprendendo de Deus com as mulheres da Bíblia, e também nós temos dias que nós vamos falar sobre princípios de prosperidade. Então é sempre assim, 15 dias falando do legado das mulheres da Bíblia, 15 dias com princípios de prosperidade. Então aqui na live, bom dia, Dona Regiane, paz do Senhor, glória a Deus. Eu não estava conseguindo, né, entrar de manhã, mas graças a Deus eu consegui agora e a gente vai dar continuidade por aqui mesmo, amém? Hoje o nosso tema, irmã Regiane, é Lídia, generosidade e influência. Generosidade e influência. Vamos aprender com essa mulher, né? Então, como eu estava falando, então são 90 dias que nós iremos fazer o devocional declarando a palavra de Deus, né? Geralmente é de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Quando eu não posso, né, estar, eu coloco aqui as informações, mas para a glória de Deus, a gente já está hoje no dia 13. Olha que bênção, né? A gente está no dia 13. Então vamos iniciar, vamos orar ao Senhor. Agora que você já está conseguindo entrar, eu também consegui abrir aqui, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa oportunidade. Nós cremos, Senhor, que o Senhor já preparou cada palavra que será ministrada ao nosso coração, que os nossos ouvidos, o nosso coração esteja atento nessa manhã para o teu falar, Espírito Santo, que a tua palavra traga renovo para nossa mente, que possamos experimentar a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 16, versículo 14 e 15. Atos, capítulo 16, versículo 14 e 15, que vai falar sobre Lídia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 16, verso 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada, ela e a sua casa, e nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aqui são apenas 2 versículos, mas o que está acontecendo aqui? Paulo, ele estava ali em Filipos, né? Ele recebeu ali, bem-vinda Tainara, bom dia, paz do Senhor. Hoje a gente está falando de Lídia, influência e generosidade, está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 14 e 15. Então, o apóstolo Paulo está ali em Filipos, obedecendo uma direção do Espírito Santo de Deus. E enquanto Paulo pregava, anunciava a palavra, haviam mulheres ali reunidas à beira do caminho. E uma dessas mulheres era Lídia. Então, quem era Lídia, gente? Primeira coisa que nós enxergamos aqui no texto
é que Lídia, ela era uma comerciante, ela era uma empreendedora, amém? Então Lídia nos mostra, né, mais uma vez, que a mulher pode empreender, a mulher ela pode ter o seu próprio negócio e trazer também renda para dentro da sua casa. Então ela comerciava aqui, ela vendia púrpura. O que é púrpura, gente? Às vezes a gente ouve esse nome, né? Tem até a cor púrpura, mas púrpura naquela época, né? E o que ela vendia ali? Era um corante extraído. Olha que interessante isso, gente. Era um corante extraído de um molusco chamado murice. E ele ajudava a atingir os tecidos entre a cor roxo e vermelho escuro. Então ela trabalhava com esse corante. E o que representava a púrpura? Representava riqueza, realeza e autoridade. Então ela vendia algo que era muito precioso. Então ela era uma mulher de influência no negócio, né? Ela não era uma mulher assim que não tinha influência, né? Não, ela era uma vendedora de púrpura, algo que era de grande influência, principalmente naquela época, e acredito que até os dias de hoje, porque quem não quer, né, ter algo que represente na sua vida riqueza, realeza e autoridade, não é verdade? Então, é uma coisa que todos querem. E nesse caso aqui, ela comercializava, perdão, o extrato corante que fazia com que os tecidos se tornassem dessa cor. Então, ela era uma comerciante de púrpura, ela vendia algo de grande valor naquela época. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Lídia é que ela era empreendedora. Amém? Outra coisa, ela era de Tiatira, mas ela estava morando em Filipos, ou seja, era uma mulher com uma influência regional. É igual quando nós temos alguém que vende algum produto na nossa cidade, né? Geralmente essa pessoa, ela é conhecida, não é verdade? Pessoa que vende, né, produtos de perfumaria, né, que vende roupa, que vende utensílios de casa, porta a porta, geralmente é uma pessoa comunicativa, né? Geralmente é uma pessoa que conhece muita gente. Então, assim era a Lídia. Comece agora a imaginar esse perfil da Lídia. Era uma mulher comerciante, era uma mulher que comercializava um produto de alto valor, né, que representava riqueza, realeza e autoridade. Aleluia. E ela era uma mulher de grande influência regional, ou seja, uma mulher que era conhecida ali não só apenas na região que ela nasceu, né, que ela pertencia, mas também na região que ela morava. Outra coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto é que aqui eu tô fazendo um resumo, tá, gente, da vida de Lídia. Depois a gente vai pontuar cada tópico aqui que eu anotei, que eu creio que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. E Lídia era temente a Deus. Ela já buscava a fé antes mesmo de ouvir Paulo falando, não é isso que a gente ouviu aqui? Ela já era temente a Deus, ela já buscava o Senhor, ainda que ela nem fosse batizada. Ela nem tinha se batizado ainda, né? O apóstolo Paulo que vai batizar Lídia, só que ela tinha uma sede dentro dela, né? Ela já era atraída para ouvir a voz de Deus. E ela era uma mulher virtuosa, porque ela tem uma característica que está lá em Provérbios, no capítulo 31, ali pelo versículo 24, que fala que a mulher de Provérbios também fazia roupa de linho, né, e vendia elas para que trouxesse mantimento para sua casa. Então Lídia era uma mulher virtuosa, amém? Assim como eu, assim como você, porque se nós estamos da mesma maneira que Lídia foi atraída para ouvir a palavra de Deus, nós estamos sendo atraídas nessa manhã, amém? Glória a Deus, porque a palavra de Deus está chegando até nós. Então você também pode ser uma mulher de influência, uma mulher de generosidade, porque você também carrega algo precioso, assim como Lídia carregava, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus.
E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós carregamos dentro de nós algo precioso. Então, Lídia era uma mulher virtuosa, ela temia a Deus, ela tinha uma grande influência e ela era uma empreendedora. Então, o coração de Lídia, o que acontece aqui nesse texto? Ele foi aberto, ele foi atraído para Deus. Olha só o que a palavra está falando aqui no versículo 14, né? No capítulo 16, do verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta. Ou seja, quem abriu o coração de Lídia foi o próprio Deus, quem tocou no coração dela ao ponto dela parar e ouvir a voz de Paulo, ouvir, né, a palavra que estava sendo anunciada através da vida de Paulo, foi o próprio Deus, né? Olha o que a Bíblia está falando. O Senhor lhe abriu o coração. Então, a importância de nós termos sensibilidade espiritual. Porque muitas vezes Deus ele está falando ao nosso coração, Deus ele está usando alguém para trazer uma palavra, até mesmo quando nós sentamos para ler a Bíblia, para ler a palavra do Senhor, a gente precisa estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Porque se a gente não tiver com o coração aberto, vai ser apenas uma leitura comum. Porque a palavra de Deus, ela muitas vezes, ela vai nos confrontar, ela vai nos corrigir, né? Porque a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos santifica, né? Uma das coisas que a palavra faz é nos purificar. A palavra de Deus, né, tem um versículo que fala, nós fomos limpos pela palavra, né, pela água da palavra, nós somos limpos pela palavra. Então, você precisa estar com o coração aberto para que a palavra de Deus fale ao seu coração, né, e entender que é a voz de Deus falando a você. E só dessa maneira você vai conseguir, assim como Lídia, entender aquilo que o Senhor lhe quer falar ao seu coração. E a fé não foi imposta em nenhum momento, né? Porque ela ouviu e ela decidiu, ela escolheu nascer de novo, né? A partir do momento que ela ouviu a palavra, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Ela penetra no mais profundo do nosso coração, da nossa alma. Ela decide tomar essa decisão de nascer de novo, né? Ela decide nascer de novo. E o mais interessante de tudo isso, né? Eu vou ler com vocês o capítulo de João, capítulo 6, versículo 44, que vai falar um pouquinho sobre sermos atraídos pelo Senhor, né? Então, em João, no capítulo 6, no verso 44, Jesus vai falar assim, ó, o próprio Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, olha só, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Olha só, então nós somos atraídos pelo próprio Deus. Bom dia, missionária Conceição, seja bem-vinda à nossa live. Então, nós somos atraídos aqui no Evangelho de João, capítulo 6, 44. Jesus está falando que ninguém vem até ele se não for Deus que enviou, se não foi Deus que preparou esse momento. Por isso que a gente sempre fala, né, na igreja, que nós vamos a todos os lugares, né, porque nós queremos, porque nós planejamos, mas na casa de Deus, ou em um ambiente em que a palavra de Deus está sendo anunciada, é o Espírito Santo de Deus que marca o encontro conosco, né? É Deus que prepara esse momento. E assim foi com Lídia. Esse momento foi preparado para que ela não só temesse a Deus, né, porque ela já buscava ao Senhor, mas para que ela entendesse que era necessário
nascer de novo. Então ela passa por esse processo de novo nascimento e olha o que acontece. A partir do momento que ela nasce de novo, ela já convida o apóstolo Paulo e os companheiros, né, que estavam ali naquela missão com ele para estarem na sua casa. Por quê? Porque ela entendeu que ela precisava ser generosa. Então, no reino de Deus, assim como Lídia, nós precisamos ser mulheres generosas e que influenciam aqueles que estão à nossa volta. E aí eu quero te fazer uma pergunta agora. Você também já viveu um momento que sentiu no seu coração sendo tocado de maneira sobrenatural pela palavra? Aquele momento que você pensa e fala assim, foi Deus que falou comigo. Só pode ser Deus que falou comigo, não tem como ser outra coisa. Quem já sentiu isso, gente? Que você ouviu uma palavra e você falou, essa palavra não é comum. Essa palavra vem de Deus para minha vida. Quantas vezes, né, nós ouvimos a voz de Deus e queima no nosso coração, porque a voz de Deus ela é diferente. A voz de Deus ela nos atrai, né? Nós somos atraídos pela presença de Deus, pela glória de Deus. Há uma presença de Deus que nos atrai e isso é maravilhoso. Amém? Se você ainda não viveu essa experiência, eu profetizo em nome de Jesus que você irá viver, porque a voz do nosso Deus, a palavra de Deus, ela queima no nosso coração e nós temos a certeza que é Deus que está falando e nos direcionando. Isso é poderoso na nossa vida. Então, Lídia, ela foi batizada e ela liderou a sua casa. Como assim ela liderou? Por quê? Porque toda a casa foi batizada com ela, tá ali no versículo 15. Então, Lídia, ela exerceu uma influência sobre os seus, ou seja, ela tinha uma liderança. Isso aqui é muito importante. Ela tinha uma liderança espiritual, amém? Porém natural. O que isso significa? Que quando nós temos a autoridade do Espírito Santo de Deus, você não precisa forçar nada. Você não precisa exigir nada. Porque a autoridade que está na nossa vida, que está sobre a nossa vida, é do Espírito. Então se torna algo natural. Então nós vamos influenciar naturalmente aqueles que estão à nossa volta. A gente não precisa impor nada a ninguém, impor a nossa fé, né? Falar, agora que eu estou na igreja, todo mundo vai ser da igreja. Não, porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, a sua liderança espiritual se torna natural. Quem olhar para você vai enxergar Deus na sua vida, vai enxergar a presença de Deus e vão ser atraídos para essa mesma presença. Talvez você hoje não consiga enxergar esse quadro na sua casa, né? Talvez você fale assim, mas eu tenho buscado, eu tenho orado ao Senhor e a minha casa ainda não servem ao Senhor. Mas você precisa continuar tendo fé e declarando essa verdade sobre a sua vida. Amém? Então não desista. Entenda que naturalmente irá acontecer. Mas como que vai acontecer naturalmente? Quando estiver alinhado com o mundo espiritual. Quando estiver alinhado com a minha vida espiritual, isso irá acontecer naturalmente, porque nós não devemos impor a nossa fé, mas nós precisamos sim aprender a nos relacionar com todos. A palavra fala que nós precisamos saber falar com todos, como convém falar a todos. Muitas vezes nós, cristãos, né, que temos a palavra, temos uma grande dificuldade no relacionamento. Pasme, mas é uma realidade. Deus ele tem falado comigo sobre isso, né? Eu tenho buscado mais conhecimento em relação a isso, né? Eu até tive uma indicação de um livro sobre a comunicação não violenta,
né? Porque nos ensina a tratar com todas as pessoas. Jesus, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, ele sabia como direcionar a palavra para cada grupo, né? Então, se ele estava com pescadores, ele trazia a palavra para esse ambiente, né? Se ele estava ali com pessoas que né, trabalhavam com artesanato, um exemplo, tá, gente? Então, Jesus, ele tinha essa facilidade de transportar, né, de trazer o reino de Deus, a palavra de Deus para o ambiente e com naturalidade para aquelas pessoas, né? Se ele estava falando com os discípulos, a forma de falar era diferente. Então, nós precisamos olhar para nós, para dentro de nós. Será que eu tenho comunicado a verdade do reino de Deus com amor, com mansidão? Ou será que eu tenho comunicado muitas vezes com arrogância, ao ponto de afastar as pessoas, né? Ao ponto de me tornar uma pessoa que ninguém quer estar perto. Então, o reino de Deus, ele é anunciado com autoridade, amém? No Espírito, mas com amor e mansidão. Então, não adianta impor a nossa fé a ninguém, porque quando a sua liderança for espiritual, vai ser natural as pessoas quererem essa presença, querer estar perto desse Deus que nós servimos. Então, ela tomou a iniciativa. Ela tomou a iniciativa espiritual e ela conduziu os seus, a sua casa, no mesmo caminho, amém? Do novo nascimento. Então, olha a influência através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí você vai poder declarar, assim como Josué declarou lá, né, no capítulo 2, no versículo 14, perdão, no versículo 4, que ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, você começa já pela fé a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E isso vai acontecer de forma natural na sua vida. A quarta coisa, quarto tópico aqui que eu separei com a vida de Lídia é a generosidade como fruto de fé. Né? A partir do momento que ela entendeu, né, a fé dela em Deus, entendeu a quem ela estava servindo, nasceu de novo, ela insistiu que Paulo e seus companheiros se hospedassem na sua casa. Né? Então, ela compreendeu que fé e generosidade caminham juntas. Como você vai dizer que você tem fé em Deus, que você crê em um Deus que nos amou ao ponto de entregar o filho dele para morrer em nosso lugar e não tem generosidade no seu coração, no meu coração? Não fecha a conta, né? Então, se nós temos fé em Deus, se nós andamos de acordo com os princípios da palavra de Deus, naturalmente nós somos generosas. Nós somos mulheres acolhedoras, nós somos mulheres que estendem a mão e principalmente nós somos mulheres que colocam tudo que nós temos a serviço do reino de Deus. Então ela abre a casa dela e essa casa dela, ela se tornou um espaço para o reino de Deus. Né? Em Hebreus, no capítulo 13, fala para a gente não esquecer a hospitalidade. Não esquecer a maneira com que nós tratamos as pessoas que vão na nossa casa. Né? Um cristão, ele precisa saber receber bem as pessoas. Tanto na sua casa, quanto na sua igreja. Né? Não permita que você seja aquela pessoa que entre na igreja e sai sem falar com ninguém. Não sei o tamanho, né, da igreja que você pertence, mas naquele espaço próximo a você, seja aquele que fale, que declare uma palavra de bênção, que recebe com carinho as pessoas que Deus tem enviado, né, para que a igreja do Senhor ela continue viva, ela não seja uma igreja fria, né, uma igreja em que as pessoas não se comunicam, né, porque isso é muito triste. Então, seja um instrumento de Deus para trazer essa generosidade, para trazer essa hospitalidade, para trazer esse acolhimento na vida das pessoas. Ah, é muito grande, tem muitas pessoas. Próximo a você,
faça diferença. Aquelas pessoas que estão à sua volta, ninguém vai sair sem receber uma palavra de Deus. Se Deus enviou alguém na sua casa, receba com toda honra, receba com toda generosidade, porque foi Deus que enviou, amém? Né? Foi Deus que enviou na sua casa. E nós precisamos entender e ter um olhar espiritual. Tem pessoas que Deus envia até nós que muitas vezes nós nem queremos, né, que esteja perto da gente. Só que se Deus permitiu esse encontro, é para que através da sua vida se manifeste a glória de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ter que abrir a sua casa para todo mundo, né, que vai virar uma bagunça. Eu não estou falando disso. Mas os encontros que Deus promove, se Deus permitiu que essa pessoa chegasse até você, que você recebesse ela, receba de acordo com os princípios de Deus, com generosidade, com hospitalidade, né, que é o acolhimento, a maneira com que você vai receber, e manifeste o reino de Deus, seja uma influência de Deus na vida dessa pessoa que o Senhor permitiu que você tivesse um encontro. Amém? Estamos recebendo a palavra até aqui. Você está entendendo essa palavra? Fala aqui comigo, né? Para eu saber que todo mundo está acompanhando. Então, Lídia tinha um coração sensível à voz de Deus. Segundo, Lídia foi batizada, liderou e influenciou de forma natural, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dela. E ela entendeu que a nossa fé caminha com o princípio de generosidade e hospitalidade. Por isso que ela recebeu os homens de Deus, né, aqueles que influenciaram a vida dela, na sua casa. E essa influência de Lídia, e é o quinto tópico que tem aqui, ela impactou, gente, na expansão do evangelho. A casa dela se tornou a base da igreja de Filipos. Olha só, a casa dela se tornou a base para a igreja em Filipos, porque Paulo cita os filipenses como uma igreja parceira e generosa. Então, iniciou na casa de Lídia. Então, a nossa casa, o nosso empreendimento, o nosso negócio, o nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo que nós temos é para a glória de Deus. Tudo que nós temos é para a expansão do reino de Deus. Então, a casa dela se tornou uma expansão do reino de Deus. E ali, né, iniciou a igreja de Filipos. Então, a carta que Paulo escreve aos filipenses, ele declara isso, né, que a igreja era uma igreja generosa. E quem foi a pioneira, né? Quem iniciou tudo isso? Lídia, a partir do momento que ela abre o seu coração para a palavra de Deus. Então, que nessa manhã você comece a ser, né, como Lídia. Busque a Deus com sinceridade, tenha um coração aberto à palavra, use os seus recursos como influência para o reino de Deus e influencie a sua casa com fé e amor. Amém? Então entenda que você precisa buscar a Deus com sinceridade, abrir o seu coração para o Senhor e Ele vai manifestar o seu poder. Os nossos recursos, tudo que nós temos é para Deus e isso vai influenciar a sua casa, aqueles que estão à sua volta com amor, com mansidão, né? Que o fruto do Espírito permaneça e cresça na sua vida, para que você possa conduzir as coisas não na força do seu braço, não na força natural, mas através do Espírito Santo de Deus. Que os nossos relacionamentos com os nossos maridos, com as nossas amigas, com, né, as pessoas do meu trabalho, com os meus filhos, sejam pautadas com princípios da verdade de Deus, sejam de forma natural, espiritual, mas que se manifestam no natural e seja com amor e mansidão, né? A própria palavra fala que nós vencemos o mal com o bem. Então, se você é uma pessoa que não tem equilíbrio, se você é uma pessoa que não
entende que a palavra de Deus precisa ser anunciada com autoridade, com verdade e com amor. Amém? Então, com amor, é no nosso comportamento, no nosso relacionamento com Deus que vai melhorar o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então você vê aqui que em nenhum momento Lídia impôs nada. Pelo contrário, eu creio que ela já era uma mulher que influenciava e agora, tendo esse novo nascimento, impactou na vida da família dela, ao ponto deles também decidirem nascer de novo. Então, creia que no momento certo, no tempo certo, o Senhor irá atrair os seus. O Senhor irá atrair, assim como Ele te atraiu um dia para a glória dEle, para a presença dEle. O Senhor tem poder para atrair toda a nossa casa, para estar na presença de Deus. Então, a oração que nós iremos fazer hoje, baseado nessa palavra, é que a nossa casa e o nosso coração estejam abertos para a obra de Deus. Então, que você possa, nesse momento, fechar os seus olhos. Chegou o momento de nós orarmos e declararmos essa palavra sobre a nossa vida e que você possa fazer isso com fé, crendo que Deus, Ele é conosco, né? E Deus, Ele cuida de nós a todo instante e Ele promove esses encontros para a glória de Deus, né? Então, feche seus olhos. Senhor, nós queremos orar nesse momento de acordo com essa palavra. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, tocar em nós nessa hora. Senhor, visita, meu Deus, a cada mulher, a cada vida, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Meu Deus, Senhor, que o Senhor venha nos tocar, meu Pai, desde o alto, Senhor, da nossa cabeça até a planta dos pés. Que todo o nosso corpo, todo o nosso recurso, tudo que nós temos, Senhor, seja para a glória de Deus. Senhor, coloque em nós um coração sensível ao Teu falar, sensível ao Teu Espírito Santo, que não haja resistência, Senhor, à Tua palavra. Meu Deus, tira, Senhor, um coração de pedra, coloque em nós um coração de carne, sensível ao Teu falar. Renova, Senhor, o nosso espírito, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, manifestar, Senhor, a Tua glória. Meu Pai, que possamos ser um exemplo de generosidade, um exemplo, Senhor, de fé, e que vidas venham ser atraídas através do meu relacionamento, do nosso relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Coloque a mão sobre você, vamos declarar a palavra de Deus. Minha generosidade abre caminhos para o reino. Mais uma vez, minha generosidade abre caminhos para o reino. Minha generosidade abre caminhos para o reino. Glória a Deus. Então, nós não somos mulheres espinhosas, difíceis de conviver. Amém? Porque a nossa generosidade, a nossa forma de viver vai abrir caminhos para o reino de Deus. Então, qual é a aplicação de hoje, gente, diante dessa palavra? Eu quero te convidar hoje a escolher alguém para que você abençoe. Ah, só com a palavra? Não. Vamos fazer um gesto de generosidade ou um presente. Então, eu não consigo comprar um presente, então eu vou ter hoje um gesto de generosidade sobre a vida de alguém. Então, você vai abençoar alguém hoje com um gesto ou um presente. Posso contar com você realizando essa tarefa, e você que está assistindo essa live, você tem conseguido realizar todas as aplicações do dia, né, que a gente tem falado. Não deixe de fazer, porque nós ouvimos a voz de Deus, nós recebemos no nosso coração e agora a gente precisa manifestar esse conhecimento que nós aprendemos, né? Isso é a sabedoria de Deus na nossa vida. Então, abençoe hoje alguém com um gesto ou um presente. Amém? Tenha generosidade na sua vida e entenda que ela também faz parte daquele que serve ao Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia,
que você consiga colocar em prática cada ensinamento que você tem aprendido aqui, porque você também é uma mulher de generosidade e influência no reino de Deus. Amém. Deus te abençoe. Amanhã a gente está aqui, se assim Deus permitir, né? Manifestando a glória de Deus e recebendo a palavra do Senhor. Tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus.